Em nome de Jesus, não é? Graças a Deus. Bendito é o Senhor Jesus, nosso Senhor. Eu quero compartilhar a palavra do Senhor com você, algo que Deus tem colocado ao coração nesta madrugada da vigília, que aconteceu aqui no Ministério Consolador de Israel, na sexta-feira. Estive lá representando você e vocês. Estava no meu coração, porque lá vocês não estavam. Só deu eu lá do Brasil para Cristo. Ah, Jesus, eu estou na roça com vocês. Viu? Deus falou isso ao meu coração. E eu quero compartilhar com você esta palavra. O que me levou a pregar, que o Espírito de Deus me conduziu para pregar esta noite. Abra a sua Bíblia, 2 Crônicas, capítulo 20. Nós vamos do verso 12 ao verso 17, que eu preciso te explicar. Verso 12 de 2 Crônicas, capítulo 20, do versículo então 12 ao 17. O nosso Deus, ó nosso Deus, não irás tu julgá-los? Pois não temos força para enfrentar este exército imenso que está nos atacando. Não sabemos o que fazer, mas os nossos olhos se voltam para ti. Todos os homens de Judá, com as suas mulheres e seus filhos, até os de colo, estavam ali de pé, diante do Senhor. Então o Espírito do Senhor veio sobre Jaziel, filho de Zacarias, neto de Benaia, bisneto de Jeiel e trineto de Matanias, levita e descendente de Asaf, no meio da assembleia. Ele disse: escutem todos os que vivem em Judá e em Jerusalém, ó rei Josafá. Assim lhes diz o Senhor: não tenham medo, nem fiquem desanimados por causa desse exército enorme. Pois a batalha não é de vocês, mas de Deus. Amanhã, desçam contra eles. Eles virão pela subida de Ziz, e vocês os encontrarão no fim do vale, em frente do deserto de Jeruel. Vocês não precisarão lutar nessa batalha. Tomem suas posições. Permaneçam firmes e vejam o livramento que o Senhor lhes dará, ó Judá, ó Jerusalém. Não tenham medo, nem se desanime. Saiam para enfrentá-los amanhã, e o Senhor estará com vocês. Forte, né, querido? Forte. Esse texto, ele é tão poderoso como toda a Escritura, porque é um momento em que as coisas estavam humanamente perdidas, se fôssemos olhar pelo lado do natural. Os amonitas e os moabitas, eles se juntaram para destruir Judá, destruir Jerusalém. E é interessante que não havia como vencer essa batalha, porque o exército deles era maior, era dotado de mais armamento e de pessoas sem qualquer tipo de temor a Deus. Então, a coisa ia ser difícil, muito difícil. E é interessante quando um líder, e aqui eu falo com chefe de família, falo com o marido, falo com a esposa, falo para a minha alma como pastor. É interessante quando uma esposa, uma mulher de Deus, uma moça de Deus, uma obreira, toma posição. Quando se toma posição, acabou o reinado das trevas. Tudo vai desalinhado, desgovernado, vai mal, antes da tomada de posição. Quando a gente toma posição,
há uma promessa de Deus, entre milhares que tem. Nessa batalha aqui, por exemplo, eles estavam, o rei Josafá, e a importância de um homem orar, mulher orar, de todo líder orar. E todos nós que somos pais, cristãos, temos pessoas sob nossa responsabilidade. Isso aqui é mais do que uma obrigação, isso aqui precisa ser hábito de vida. Quem não faz isso está errado, está tomando de 10-0 do diabo desde que nasceu, porque não se posiciona. Por isso que fica o diabo cirandando dentro de casa, em áreas, e mexe, faz, porque é falta de tomada de posição. E esse homem aqui, esse rei Josafá, ele estava receoso. E se eu fosse perguntar para você, quem aqui de nós que não enfrenta batalhas na vida que a gente fica receoso? A gente levanta e acorda e não sabe o que aconteceu, parece que um trator vai passar sobre a nossa casa, já começou sobre a vida, e parece que tudo vai acabar, e tudo que eu projetei, tudo que eu destruí, tudo que você sonhou, todos os estudos que você fez, os cursos, o sonho com os teus filhos, para os teus filhos, o sonho para o teu casamento, o sonho para a tua igreja, o sonho para o teu ministério, o sonho para a tua vida sentimental, o sonho para a tua saúde, parece que tudo vai ficar destruído ali, acabou ali, porque os amonitas e os moabitas são maiores. Você fala, meu Deus, e a fé tem nessas coisas. A fé, ela faz a diferença na vida do cristão, genuíno, porque nem todo mundo está comprometido. Isso é um problema. Nesse exato momento dessa batalha, houve uma ação de um homem. Ele disse, vamos orar, vamos jejuar. Só Deus pode nos livrar dessa derrota. E eles foram orar. E o começo do texto que eu li com você, fala que todos os homens de Judá, com suas mulheres e seus filhos, e até os nenéns de colo, estavam ali, todos eles, estavam em pé diante do Senhor, orando. Princípio de unidade, princípio de lealdade, constância, submissão à liderança, convicção de que se o Senhor não fizer nada, então estamos perdidos, então tem fé no negócio. E eles oram, estão em pé, e o exército está lá para chegar, em pé. O interessante é que no meio dessa guerra toda, tem uns nomes aqui que talvez para você não faça muita diferença, mas para quem entrou aqui já alguns cultos, pensando o que será do meu futuro, da minha família, o que será dos meus descendentes, eu não sei se você reparou no texto, mas a Bíblia diz que o Espírito do Senhor veio sobre um homem. E esse homem entra na história, começa a dizer de quem ele era filho. Quem é espiritual já pegou a chave. Filho de Zacarias, neto de Benaia, bisneto de Jeiel, trineto de Matanias, levita e descendente de Asaf. O que a gente faz agora, muita gente não dá valor, não respeita, não tem crédito, não tem nada. Mas Deus toma as nossas atitudes a sério. Deus toma. As nossas atitudes de hoje vão produzir frutos amanhã, e frutos prósperos. Vão produzir netos, bisnetos, tataranetos. Vão produzir frutos de excelência e qualidade. Mas tudo começa na gente. Bate no teu peito e diga, tudo começa na gente. E tem que orar. E tem hora que vai ter que engolir coisas. E tem hora em que a gente vai precisar orar mais. Tem hora que a gente vai precisar se anular quanto o que eu acho, o que eu penso. Porque Deus não divide a glória dele. Quando eu acho, quando eu penso, quando eu falo, quando eu aconteço, a glória não desce, o poder não desce. Mas quando há submissão à palavra, quando eu fico olhando para o texto, fico pensando se quando Josafá tivesse dito, vamos jejuar e orar, alguns dissessem assim, orar para quê? Melhor correr, melhor fugir, essa guerra está perdida.
Mas eu sempre me preocupo quando eu dou uma voz de comando no culto, porque todo culto é profético. E eu fico vendo que algumas pessoas perdem a bênção, entram e saem, não acontece. Nunca vai acontecer mesmo, porque elas estão desligadas do mundo espiritual. Estão no templo, mas o Deus do templo, o Espírito Santo, não encontrou ainda um lugar no coração. Perceba que de vez em quando os momentos do culto, o Espírito fala, faz aquilo, agita, tal. E pessoas entraram até com dor, não sei o quê. Quase sempre nesses cultos, alguns falam para mim assim, pastor, eu entrei aqui mal, entrei com dor no peito, entrei com isso assim. Quando terminou o culto eu não tinha mais nada. Aí chega durante a semana, aquilo que estava oprimindo o coração, aquela angústia, foi embora como brisa, o Senhor levou. Aqui o texto diz que o Espírito do Senhor, Ele tomou aquele moço. E eu falo com você essa noite que me trouxe para um texto bíblico. Quando a gente toma a posição, o diabo só reina na nossa vida, na nossa nação, nosso estado, nossa casa, no casamento, nos negócios, nas finanças, enquanto a gente não toma posição, irmão. Quando a gente toma posição espiritual em Deus, o diabo começa a se retirar, ficou pequeno para ele. Porque a submissão à palavra é garantida pelo Senhor. Quando eu tomo uma posição espiritual, de fé, de convicção, irmãos, o meu coração se enche de certezas. Eu posso olhar para o natural e ver que tem milhares de pessoas, tem poder, eles têm um monte de armas para destruir. Mas aí a gente chama a existência a palavra, a gente toma posição. Posição. Esse povo tomou uma posição. E aí Deus, quando toma a boca desse homem, de Jael, o Senhor então fala, nessa guerra vocês não vão ter que lutar. Vocês não vão precisar lutar, usar espada, vocês não vão precisar fazer nada. Não tenha medo, vão para lá. Deus ainda chama a nação e diz assim, vocês precisam ir lá para a ladeira de Ziz. Mostra para eles quem é Deus. O que Deus está dizendo para nós essa noite, sai do natural. Sai do costume, sai da carne. Sai da timidez. Sai da confusão. Vai para o meio da ladeira de Ziz. O Senhor trouxe uma palavra e disse assim, olha, vocês vão ter que fazer só uma coisa. Tomar posição. Tomar posição. Porque Deus estará com vocês. Eu poderia parar aqui. Quando a gente toma uma posição, irmão, aquilo que estava acompanhando a minha vida, aquilo que estava errado na minha vida, aquilo que era brecha na minha vida, aquilo que estava oblíquo na minha vida, aquilo que estava ofuscado na minha vida, vai ficar para trás, porque eu tomei posição. E a ação condicionante é o seguinte, primeiro eu tomo posição, eu vou tomar minha posição para a guerra, eu vou tomar minha posição para a batalha. E Deus diz assim, eu vou estar com você. Deus não decepciona ninguém. Deus não trai ninguém, Deus não larga ninguém na mão. Há um poder na palavra. Eu venho aqui essa noite que eu acredito, pela fé, essa celebração, acredito. Eu acredito, não sei se tem mais crente aqui, mas eu acredito. Eu acredito, por isso que eu estou tomando posição em nome de Jesus. Eu vou viver aquilo que o meu Senhor Jesus disse que vai fazer. O temor a Deus. O temor a Deus traz tesouros. Sim, tesouros. Quando a gente toma posição. Família, parente, vão chamar você de religioso, vão falar que você vai demais à igreja, vão falar que você é doido, que você vai se acabar, mas é porque eles são carnais.
Eles vivem essa vida aí para eles confiam no que eles ganham de dinheiro, eles confiam no carro que eles têm. E alguns são pobres de espírito e pobres também de outras áreas, então eles falam o que eles vivem. Galardão para eles não faz sentido, porque eles não vivem a palavra. Não sei, querido, você, mas eu sempre levo a sério a palavra. Com as nossas falhas e transgressões como homens, que não vale ficar nisso. Mas a palavra tem poder. Repete comigo, a palavra de Deus tem poder. Se eu perguntasse individualmente para você agora, quantos acreditam nisso que eu acabei de falar, que a palavra de Deus tem poder? Levante sua mão. A palavra de Deus tem poder. E a palavra de Deus diz que quando a gente toma posição, as riquezas vêm. A paz vem. E é sobre isso que eu quero falar com você. Provérbios capítulo 8. Verso 11 a 21. Provérbios 8. Versículo 11. Porque melhor é a sabedoria do que os rubis. E tudo o que há mais desejoso, que se deseja e não se pode comprar, com ela é maior. Eu, a sabedoria, habito com a prudência e acho o conhecimento dos conselhos. O temor do Senhor é odiar o mal, a soberba e a arrogância, o mau caminho e a boca perversa eu odeio. A chave está aqui. O temor do Senhor é odiar o mal, a soberba e a arrogância, o mau caminho e a boca perversa eu odeio, diz o Senhor. Meu é o conselho e a verdadeira sabedoria. Eu sou o entendimento, minha é a fortaleza. Por mim reinam os reis e os príncipes decretam justiça. Por mim governam príncipes e nobres, sim, todos os juízes da terra. Eu amo aos que me amam. E os que cedo me buscarem, me acharão. Olha que coisa linda. Riquezas e honra estão comigo. Toma posse aí. Riquezas e honra estão comigo, assim como os bens duráveis e a justiça. Melhor é o meu fruto do que o ouro refinado, e os meus ganhos mais do que a prata escolhida. Versículo 20. Faço andar pelo caminho da justiça, no meio das veredas do juízo, para que se faça herdar bens permanentes aos que me amam, e eu encha os seus tesouros. Verso 35 e 36 são os últimos. Porque o que me achar, achará vida, e alcançará o favor do Senhor. Mas o que pecar contra mim, violentará sua própria alma. Todos os que me odeiam amam a morte. Amém? Tomada de posição na nossa vida não significa ficar em cima do muro. Quem quer ficar amigo de todo mundo não serve para ser amigo de gente séria. Quem se junta, quem fica perto, quem se associa, quem não toma posição para as coisas da justiça, já não faz parte das coisas da justiça. Aqui está na palavra. O Senhor disse para Josafá: tome posição. E essa é a palavra essa noite. Tome posição. Mas tomar posição para muita gente é difícil, porque até hoje ele não sabe o que é isso. Então fica servindo de capacho, de tapete para os outros, para o diabo, vive comendo o resto, vive vivendo de favores, vive sofrendo, porque não toma posição. Quando não se toma posição, vai fazer 60, 70, 80 anos. Como algumas mulheres sofrem por causa de alguns homens que são, olha, furtados de sabedoria. Furtados.
Algumas mulheres gostariam de coisas tão simples, mas alguns homens são difíceis. Dizem que são homens de Deus, mas são homens que odeiam a sua própria alma. Porque se amassem, eles submeteriam a sua vida à palavra, e aí eles iam ver quanta coisa boa ia acontecer. Quantas mulheres estão com a vida capengando, ruída, porque também não tomam uma posição espiritual. Não adianta eu ficar disparando minha rajada de língua para lá e para cá, não, tomada de posição. A espiritualidade no Antigo Testamento, ela era observada, notada, quando a lei era o guia do povo. Ou seja, você olhava para alguém, se ele estivesse desobedecendo a lei de Moisés, sabia que aquela pessoa não era uma pessoa fiel a Deus e as coisas não iriam bem. Era a época da lei. O que movia Israel de antigamente, Israel do Velho Testamento, era o temor do Senhor. E por causa do temor do Senhor, Israel odiava o mal. E durante o tempo em que Israel odiou o mal, Israel não perdeu uma batalha. Aqui, acabei de ler com você aqui, ó. Todas as vezes, irmãos, eu falo isso aqui no púlpito para a honra e glória do Senhor Jesus, e em nome do Senhor Jesus eu repreendo Satanás, qualquer represália, em nome do Senhor Jesus. Todas as vezes que esta igreja toma posição, toda vez que eu tomo uma posição como pastor desta igreja, as coisas no mundo espiritual são acionadas, são ativadas, são movimentadas. Há uma chave liberada sobre a sua vida, está na sua mão. A igreja está entendendo? Está na sua mão. É temor. É temor. Quando há temor do Senhor na vida do crente, a gente odeia o mal. Mas quando não há temor, eu faço aliança errada. Eu sei que algumas coisas não estão corretas, mas eu fico em cima do muro. Quem fica em cima do muro não é crente. Quem fica em cima do muro é mentiroso, porque ele está tendo vantagens carnais. Quem não toma posição, se a Bíblia diz que é isso aqui, então eu preciso tomar uma posição. Quando eu não tomo posição, eu fico querendo agradar o Lucas, fico querendo agradar o Alisson, agradar a Juliana, mesmo sabendo que eles estão errados, eu fico ali. Querido, você está travando a sua vida, a sua casa, você está travando o ministério, você está travando o seu casamento, está travando o seu futuro marido, seu noivo, sua namorada, você está travando as coisas de Deus, você está travando, porque você não toma posição. Por isso que tem relacionamentos, por exemplo, eu estou dando apenas aqui um exemplo, como a própria igreja, que é a noiva de Cristo, que a gente fica na mesma ladainha, nas mesmas coisas, nas mesmas reclamações, no mesmo sofrimento, mas a gente não toma posição. Quem não é visto, não é lembrado. Quem Deus não enxerga tomando posição, não é lembrado. Mas quem toma posição com Deus, o Senhor sempre está de olho. Anda comigo. É temente ao meu nome. Vem o vento, ele está lá firme. Vem a prova, ele está firme. Vai sozinho para a oração, mas está lá. Todo mundo está rindo, está zombando. Todo mundo virou as costas, abandonou. Mas ele continua crendo no meu espírito. E o Senhor nos fala na sua palavra que essa nação, ela tinha então como padrão de espiritualidade quem temia ao Senhor. E temer ao Senhor era odiar o mal. Eu pergunto à sua alma essa noite, porque essa pergunta já arrebentou comigo. Temos odiado o mal? Mal, não vem falar de manifestação demoníaca, não, é muito mais do que isso. O texto nos dá uma observação que se existir fé no coração,
fé em Deus, vai ter munição para seguir a lei de Deus. Quem tem fé no seu coração, tem munição no coração para viver a palavra. Tudo está errado, todo mundo está falando que não vai dar certo, o cenário parece que não vai dar certo, as coisas estão difíceis, o vento está agitado, mas você não arreda o pé, você tomou uma posição espiritual. A minha casa é do Senhor Jesus. A minha vida, arabaxô de cantalabás, é do Senhor Jesus. Eu pastoreio o rebanho de Cristo Jesus. Eu pastoreio as ovelhas do Senhor. Deus entregou isso aqui em minhas mãos. Você fala como Davi. Quem que é este incircunciso para falar contra o exército do Deus vivo? Davi tinha o coração munição. Não reclame dos ursos, não reclame dos leões que se levantam contra a sua vida. São treinamentos de Deus para te capacitar para os Golias que você vai derrotar. Eles são apenas processo. Em nossa vida tem fases de inverno, fases de outono, fases de primavera, mas vai chegar a fase do verão. Davi olhou para aquela situação, e é muito típico isto. Todo mundo está amedrontado, todo mundo está ali. Davi chega e diz assim: o próprio irmão dele, aquele irmão de Davi, só aquele irmão de Davi era pior do que Golias para mim. Porque ele se dizia de Israel e falava contra. Ele diz assim: quem que é esse circunciso aí? O tamanho do homem, 3 metros e pouco de altura. Quem é esse circunciso para vir aqui ofender a igreja, hein? Quem que é esse cara aqui que vem ofender o ministério aqui? Quem que é? Quem que é esse incircunciso que está falando do meu pastor aí? Quem que é esse circunciso que está falando do ministério desta igreja? Quem que é esse circunciso que está falando contra a minha pastora? Quem que é? Quem que é esse incircunciso que não tem a marca de Deus para dizer que a gente não vai crescer, não vai prosperar, não vai ter cura, não vai ter transformação? Quem que é esse circunciso? A gente toma posição. Aí Davi vai diante de Golias. Eu acho isso fantástico, porque só quem é, eu vou usar uma expressão aqui porque quem vai entender, só quem é caveira, quem é sangue, quem não é leitinã, quem não é, só quem é do exército de Deus, fala assim: escuta aqui, eu vou te ferir, eu vou arrancar tua cabeça, e vou deixar o teu corpo e tua cabeça esparramado, e toda a terra saberá que há Deus em Israel. Você mexeu com a pessoa errada. Você mexeu com a pessoa errada, Satanás. Você mexeu com alguém que tem posição diante do Senhor. E o texto diz que se existir fé no coração, eu vou ter munição para viver a lei de Deus. Tudo vai demonstrar o contrário, porque a nossa guerra é espiritual. Então você não acha estranho ter treta dentro da igreja, em casa? É espiritual, pô. Alguém não está tomando posição. Alguém não está tomando posição. Porque se estiver tomando posição, a palavra vai ser vivida. Se a palavra for vivida, vai ter vida. Vida, vai ter tesouro, vai ter riqueza, vai ter paz, vai ter alegria, vai ter bondade, vai ter proteção, vai ter beijo, vai ter abraço, vai ter alegria, vai ter festa, vai ter passeio. Deus manda dizer: vou te dar os tesouros, tome posição. Quem não toma posição fica tomando estilingada do diabo, fica fazendo ridículo. Mas se tiver fé no coração, aqui dentro, vão chamar a gente de louco. Ah, você é louco fazer um negócio desse. Vale a pena? Quantas vezes nosso coração já não falou assim: não faz isso, não vale a pena. Eu já pensei assim. Muitas vezes eu falo: Deus, será que o que está acontecendo? Quando eu olho para a minha carne, para a circunstância, as perguntas que eu não deveria nem de ouvir, eu começo a ouvir. Vale a pena mesmo? Será que vale a pena por esse povo? Será que vale a pena parar de trabalhar para ficar cuidando de igreja e etc? Será que vale a pena deixar de viver algumas coisas? Mas quando a gente se enche de fé,
tenho o coração cheio de munição, pode vir. Ah, vou te derrubar. Vai nada. Um dia um chefe disse isso para mim. Ele sabia que eu era pastor. E por causa de ser pastor, ele me perseguiu, mas perseguiu. Ele falou assim: eu vou provar para você, esse seu Deusinho aí, quem é Deus? E apontou para um pedaço de, não sei se era de cal, que tinha lá um negócio. E disse: o meu Deus está ali. Ele podia pedir minha transferência para os lugares que ele quisesse. Ele podia fazer. Mas eu já tinha tomado a minha posição. Eu não vou assinar esse documento mentiroso. O senhor está me oferecendo vantagens para isso, eu estou dizendo, eu não vou assinar. Então eu vou acabar com a sua carreira, eu vou fazer isso, vou fazer aquilo, vou fazer isso, fazer aquilo, e vou te provar quem é o seu Deus. E apontou para o Deus dele, eu disse: pode fazer. O senhor vai saber quem é o Deus, o meu ou o seu. E eu falei para ele. Falei: Baal não é Deus. Ele falou: sai da minha sala. Eu falei: com muito prazer. Eu estou aqui. Trabalhei mais 20 e poucos anos. Me aposentei de cabeça erguida. Porque o Senhor honra quem toma posição. Diga para o teu irmão: tome posição. E eu sei que é chato pra caramba fazer isso no culto, principalmente quando a gente está brigado, né? Principalmente quando está com o dever de casa sem fazer. Então a gente fica assim: ai, que coisa, por que eu não... É isso aí mesmo. É isso aí mesmo. Não faço todo culto, mas hoje Deus está mandando. Então é para chacoalhar você mesmo. É para largar de ser cozido. A lei era o maior guia do povo de Israel. E quando o povo colocava isso no coração, filisteu, moabita, amonita, heteus, jebus, ninguém parava. Eu lanço essa palavra sobre a sua vida essa noite, sobre a minha vida. Ninguém vai parar diante da gente, da promessa que Deus tem para a gente, quando a gente tomar uma posição. Posição. Agora, querido, aqui tem 4 coisas, se não me falha a memória, que representam fracasso na vida de uma igreja, de um homem, de uma mulher, de uma carreira profissional, de um líder, de um pai, de uma mãe. 4 coisas, e que Deus as tem por ação condicionante para Deus riscar, não querer mais. Primeiro delas, ele fala no texto: a soberba. Por causa do orgulho, o diabo caiu em transgressão. Está aí no texto. 4 coisas que Deus odeia. Ele diz: orgulho. O orgulho é o pai de todos os pecados. E é o pecado básico que vai abrir, um dos pecados básicos, que vão abrir precedente para outros pecados. Lembrando, Lúcifer deu brecha, oportunidade para o orgulho e perdeu o seu ministério. Perdeu a sua posição de querubim. A soberba é a base que vai abrir a porta, o portão para os outros pecados. O soberbo é aquele que quer ser mais do que realmente é. Lúcifer era assim. A soberba é uma força destruidora. Repete comigo: a soberba é uma força destruidora. Mais forte: a soberba é uma força destruidora. E ela é a base de muitas atitudes e atos errados. A soberba vai abrir porta para atos e vai abrir porta para atitudes erradas na minha vida. Porque eu estou longe da tomada de posição. A segunda coisa que Deus fala é a arrogância. E a arrogância se representa com olhos altivos, está inclusive no livro de Provérbios, no 6,16. Ela está entre a linha das 7 coisas que Deus mais odeia. Que Deus mais odeia. E é considerado um dos pecados mortais. A arrogância. A outra coisa, querido, que afasta a gente de viver o que tem que viver da parte de Deus,
é o mau caminho. O Senhor fala. A Bíblia usa a palavra caminho para indicar a conduta seguida por uma pessoa. Caminho. Eu sempre converso com a minha psicóloga Fernanda sobre algumas lembranças, flashes que vêm de vez em quando na minha cabeça, sobre pessoas que passaram na minha vida profissional, sobre alguns parentes que passam, uns que já não estão mais vivos e outros que a gente conhece e se encontra. E eu sempre falo para ela, caminho. Cada um toma o caminho que quiser. Eu venho aqui pregar vida nessa noite, eu não venho pregar morte. O que Deus está fazendo nessa nação é caminho de vida. Esta nação vai ser celeiro de salvação para outras nações. Caminho na Bíblia indica conduta. Conduta. Toda pessoa que toma um caminho mau, um caminho errado, ela vai, inevitavelmente, ela vai aborrecer sua alma. O caminho mau é o caminho errado ditado pelo diabo. Abra os teus ouvidos. E pelo espírito da desobediência. Vou repetir. O caminho mau é o caminho errado ditado pelo diabo e pelo espírito da desobediência. Não há como ser abençoado pelo Senhor se Josafá não escuta, não toma posição. O espírito de desobediência tem um pai que se chama Satanás. E é ele que ama, no conceito negativo, quando existe em mim desobediência. Ele plantou isso em Eva no Éden. Na verdade, ele lançou, ele ministrou sobre ela, ele colocou em xeque a palavra, ele disse, não é assim, você não vai morrer. E assim algumas pessoas estão vivendo hoje. Não é bem por aí, segundo o meu entendimento, eu não acho. Continue nesse caminho. Era para ter um tesouro em casa, uma caixa de tesouro. Era para viver coisas boas, o fantástico, o sobrenatural. Quantos acreditam nisso aqui? Sabe, coisas boas, tipo, eu vou falar um exemplo humano, talvez não seja do seu. Eu vou falar um exemplo, coisa boa. Ah, irmão, como eu desejo pegar um cruzeiro com a Fernanda de 7 dias. All inclusive. All inclusive, tá? Gostou até de falar, all inclusive. Um cruzeiraço, sabe como é que é? Incluso tudo, comida, bebida, frutos do mar, camarão, Alex, tudo. Peixes, anchova não. Não. All inclusive. Sabe como é que é? Quero comer aquela manga doce. Vai lá e pega. Quer saber? Eu quero um suco de kiwi gelado. Deus tem prometido. Eu estou te dando esse exemplo, mas que não é impossível não, viu? Aliás, quem tem fé, soma comigo. Em nome de Jesus, você vai viver isso aí. Eu já peguei. Duvidou, não vai mais. Vai de barquinho, no máximo na represa de Paraibuna, no máximo. E vai remar ainda, em dia de chuva. Porque duvidou. Duvidou, vai no barquinho de chuva aqui no Mandizeiro. Azar seu. O caminho mau é o caminho errado, ditado pelo diabo e pelo espírito da desobediência. Se é o caminho do diabo, obviamente, Deus repele com horror. Se tem caminho do diabo na nossa vida, eu não posso esperar que Deus vá ouvir minha oração, que Deus vai ouvir meu glória, que Deus vai... Não, se tem caminho errado na minha vida, se a lei do Senhor não está sendo vivida, querido,
Se a lei do Senhor não está sendo vivida na minha vida, é porque o espírito da desobediência e o que o diabo dita, eu estou vivendo. E o Senhor fala: tome posição. E aí, querido, o mau caminho é um outro pecado que serve de base para outros pecados. Ele serve de trampolim para outros pecados. Eu vou repetir. O mau caminho, ele serve de trampolim. Sabe o que é trampolim? Aquilo que você pega impulso na beira da piscina, que o Lucas gosta de fazer. Lá, tchá, e mergulha. Aquilo serve de impulso para você, para mim, para nós, quando estamos fora da lei, para outros pecados. Porque quando eu estou fora da lei, é mais ou menos assim: falou, eu respondo. Cadê a sabedoria? Bateu, eu dou. Cadê a sabedoria? Comigo é assim mesmo. Sou neta de Lampião. Provavelmente vai morrer igual ele. Nada a ver com os descendentes de lá, mas é por quem vai nesse estilo. Porque escolhe o caminho mau. O servo do Senhor anda na lei do seu Deus. Ele toma posição. E quando ele toma posição, prepare-se para o que vai acontecer. Mau caminho. Ah, ele me traiu, eu vou trair também. Mas vai porque quer. Na verdade, isso já estava no teu coração há muito tempo. Já arrumou até para trair. Não quer enganar quem, vê? Se você falou isso, pensou, já você estava no coração. Não, a coisa está ruim mesmo, então para mim tanto faz como tanto fez. Lógico, você está no mau caminho, você só pegou impulso. Agora você está querendo justificar o que você não está recebendo, o que você não está vivendo, e aí você vai usar isso como para justificar. Mas isso, pode ficar tranquilo. Isso não vai trazer bênção. No final das contas, você vai olhar e vai ver anos-luz os que são abençoados, vai falar: o que eu fiz agora, irmão? Agora, peça misericórdia, vai tentando se virar aí, vai comendo aí da farinha que está na panela, vai comendo aí das ervas amargas. A boca perversa. Aqui o pecado consiste em abuso de linguagem. Isso Deus odeia. Quem tem boca aqui essa noite, põe a mãozinha santa na boca só para fazer um gestinho aqui. Isso. Sabe esse negocinho que está aqui, ó? Uns tem bocão, outros tem boquinha, uns tem beição, outros tem lábio pequenininho. Ó, põe a mãozinha. Deus odeia quem abusa da língua. Boca perversa é contrária à fé e à verdade. Eu li com você, não estou chutando, está na Bíblia. Ele disse: eu odeio a soberba, eu odeio a arrogância, eu odeio o mau caminho e eu odeio a boca perversa. A boca perversa é contrária aos melhores interesses das pessoas. A boca perversa não tem alegria quando vê os outros conquistando, tendo, possuindo. Também pudera, não faz nada durante o dia. Sempre a boca perversa sempre vai achar uma justificativa para dizer porque tem e o outro não tem. Porque eu vivo assim por causa disso. Isso é boca perversa. A boca perversa é dotada de coisas odiosas e abomináveis. Boca perversa é o uso de uma linguagem distorcida qualquer. Escapa de vez em quando alguma coisa da sua boca? Escapa ou não? Lógico que não. Só tem anjo aqui dentro. E anjos de pé. Que não caia nada agora sobre nós. Boca perversa é o uso de uma língua distorcida da palavra. A Bíblia ensina como eu tenho que me comportar como homem. Em público. Hoje eu fui votar. E foi alguns homens que são contra a corrupção, pegando seus filhos, colocando no colo para passar na frente. E chegava na outra sala, lá embaixo, a gente olhava ele dando o filho para a esposa pegando, indo para a fila, para poder ir lá e passar na frente. E eu demorei 1 hora e pouco na fila para votar e fiquei olhando. Esses caras acham que vão, esses caras querem meter o pau no governo.
quer meter o pau na corrupção. O brasileiro, irmão, às vezes quer corromper fila. Eu vi um homem hoje, que mais um pouco dá para ir para o tatame comigo. O bicho era até fortinho. A mulher do cara devia estar grávida de uns 3, 4 meses. Ele teve coragem de ir junto, passar na frente, para fazer o uso, não sei o quê, vendo pessoas ali. Como é que pode ser abençoado assim, querido? Eu sei que tem os limites, as autorizações, as prioridades, mas você entende, querido, quando a gente usa de uma linguagem distorcida, boca perversa tem a ver com mentira, com ludíbrio e maldição. Maldição aqui é falar bobagem. Vai! Morra! Me arrependo! Boca perversa. Deus odeia. Por que a vida está travada? Está aqui, ó. Boca perversa. Como é que vai ter bênção numa boca perversa? Mentira, só tem vantagem. Boca que profere maldição. Boca perversa é a boca precipitada. Diga misericórdia. É a ira e a fala impensada. Isso é boca perversa. Ira e fala impensada. Sabe, há um provérbio que diz que há simpatia entre a boca e o coração. Logo, eu falo aquilo que está em meu coração. Por isso tem gente que não dá para ter 5 minutos de conversa com ele, que é conversa ruim, é conversa sem qualidade, é conversa furada, é gente que só abre a boca, é pessimista. Tem gente que reclama de tudo. Eu estou doente, mas então, você está doente, mas Deus está te dando condição para você se tratar. Ah, mas eu não tenho carro. Pô, mas Deus está te dando 2 pernas, que Deus vai prosperar, Deus vai fazer, Deus vai multiplicar. Sabe, a gente invoca algumas coisas. Boca perversa é a boca voltada para mentira. Aí Deus fala, eu aborreço. Deus odeia todo caminho falso. Diga, Deus odeia todo caminho falso. E aí o texto diz que torna-se inimigos de Deus aqueles que são soberbos, arrogantes, aqueles que fazem o uso do mau caminho e aqueles que têm a boca perversa. Deus odeia. Aí eu te pergunto, irmão, como é que vai ter bênção? Como é que vai ter bênção se eu sou soberbo, arrogante, ando no caminho mau e eu tenho a boca perversa? Não vai ter bênção. Vou ficar na mesma. Agora, quem anda no caminho da justiça, olha o que ele fala. A sabedoria vai saber te conduzir e vai te cultivar pelo caminho justo e próspero. Não fique preocupado com o que você não tem. Viva na lei do Senhor e prepare-se. Faz aquilo que é o seu limite você deve fazer. Porque Deus, na sabedoria, quando eu escolho a palavra de Deus, a sabedoria, ela vai me levar para um caminho de justiça e de prosperidade. O caminho da sabedoria. Diz a palavra que riquezas e honra estão com o Senhor e bens duráveis. Diga, ô glória. Olha o que tem, bens duráveis. Bens duráveis, riquezas, honra, justiça, está com quem anda na lei do Senhor. Você pode encontrar uma pessoa hoje que anda na lei do Senhor e daqui 10 anos você vai encontrar ela com a mesma postura, mantida em honra, o Senhor prosperando os seus caminhos. Quem anda na lei do Senhor encontra Deus e encontra a vida. Repete comigo. Quem anda na lei do Senhor encontra Deus e encontra a vida. Quem anda na lei do Senhor alcança o seu favor. Ele diz no verso 35. São aceitos pelo Senhor e se deleitam nas coisas que Ele tem. E eu estou fechando a palavra.
Essas são as promessas para quem toma posição. Você vai receber riquezas, honra, justiça e prosperidade. Tudo está contra, tudo está dando errado, mas o Senhor está no controle, porque eu tomei uma posição. Aí fecha dizendo o seguinte: mas os que pecam contra o Senhor violentam a própria alma. Quando eu desobedeço a palavra, eu estou violentando a minha alma. Olha para mim. Sabe quando a gente era só barro? Caído no Éden? Barro, sem vida. Que o Espírito do Senhor soprou nas nossas narinas. E nós passamos a ser alma vivente? Ok, já que você sabe. Quando eu vivo fora da lei do Senhor, eu estou violentando essa alma. Estou violentando a alma que Ele me deu. Eu não estou sendo justo com Deus, com a sociedade, com a minha família, comigo mesmo, e nem com a minha alma, que na verdade não é minha. E os que odeiam ao Senhor, diz o verso 36, amam a morte. Alguém aqui já foi no IML? Ok. IML na minha vida fez parte do exercício da minha profissão. As primeiras experiências que eu tive quando eu fui ao IML não foram nada agradáveis. Aliás, o IML não tem nada de agradável. O cheiro da morte está ali. Além da geladeira, que faz parte do IML, você entra ali, há uma atmosfera pesada. Olha para mim. Sabe por quê? Porque os melhores sonhos acabaram ali. Os sonhos que você sonhou e que Deus colocou para a sua igreja, para os seus filhos, acabam ali. O cemitério está cheio de riquezas, alguém já disse. Por quê? Porque grandes sonhos, grandes projetos ficaram ali. Grandes projetos, Lucas. O IML, quando você entra lá, além de ter morte, você sente o espírito pesado. As pessoas que vão ali são pessoas que vão para, além dos que trabalham, vão reconhecer os seus entes queridos. Pensa numa mãe que vai reconhecer um filho numa geladeira do IML. O grito do desespero dessa mãe que fica. Pensa numa esposa que recebe a notícia que seu marido não vai voltar mais para casa. E ela vai ter que ir lá e reconhecer. É aquele ambiente pesado. Aquele ambiente ruim. Quem não vive a lei do Senhor, ama esse ambiente. E eu não estou falando do ambiente físico. É o ambiente de falta de alegria, de falta de paz, falta de amor, falta de tudo. A soberba, a arrogância, o mau caminho e a boca perversa tornam os homens relutantes em ouvir suas humildes e despertadoras e santas instruções da palavra. Toda pessoa que é dotada de soberba, de arrogância, de mau caminho e perversa, ela reluta de ouvir a palavra de Deus. E eu quero, Aguinaldo, orar. O Senhor faz um convite para nós. Procure a Ele cedo. Procure o Senhor com seriedade. Antes de qualquer coisa na sua vida, procure a sabedoria da lei do Senhor. Antes de você dizer sim para alguém, procure observar as pessoas que Deus está colocando sobre a tua vida,
para te mostrar o caminho. Não vai por esse, não faz isso. Procure a sabedoria. Não vai no embalo. Não vai no embalo de João, do Pedro, da Maria. Não vai no embalo que você vai expor tua família. Você vai expor tua casa. Você vai expor teu nome. Você vai expor tua descendência. Mas procure Deus cedo. Não é cedo só pela manhã. É agora. A Lavínia está iniciando nos estudos fantásticos que Deus tem para a vida dela. Eu disse para ela outro dia aqui: Lavínia, você vai encontrar nessa vida agora, nova, que você está entrando, pessoas que vão te falar mal de Deus, vão te influenciar, tentar te influenciar sobre isso, isso, isso. Não ceda, fique com Deus, porque Deus vai te colocar como cabeça. Quem procura Deus na sua vida, esta noite, Deus está dizendo para a Igreja do Brasil, para Cristo, que eu pastoreio para a minha alma: me procure, renegue a soberba, a arrogância, e o mau caminho e a boca perversa. Nega isso, toma posição e se prepare para receber riquezas, honra, justiça e prosperidade, diz o Senhor. Fique em pé. Quem entendeu?